Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil para mais um programa. O tema de hoje é um balanço da medicina no Brasil. Começo apresentando o nosso convidado, que é o professor emérito da UFMG, Cid Veloso, médico, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e também ex-diretor do Hospital das Clínicas, que tem prestado serviços na área da saúde extremamente relevantes aqui em Belo Horizonte e também para o pessoal que mora no interior, né? E a vida é o nosso bem mais precioso. Guardar, preservar a saúde são as nossas possibilidades de crescimento, desenvolvimento e autorrealização. E o serviço de saúde se torna cada vez mais vital, exatamente, tanto para preservar a saúde quanto para recuperá-la. Por quê? Preserva o nosso bem maior, que é propriamente a vida. E na medida em que a população cresce e também ela se torna mais idosa, aumenta exatamente a pressão por serviço de saúde. E é também um setor onde a tecnologia tem avançado muito, e então a incorporação de novas tecnologias na área da saúde também custa recursos privados e recursos públicos. Nesse programa nós vamos fazer um balanço do serviço de saúde público e o privado e também encerramos a nossa análise com a prática médica, como ela é feita e quais os desafios de fazê-la na atualidade, né? Que balanço podemos fazer, reitor, dos 25 anos do SUS? O SUS foi efetivamente uma conquista da cidadania em termos da saúde? Certamente que foi, por ser um sistema universal que abrangeu toda a população. Até então, apenas alguns segmentos tinham assistência à saúde. Quem não tinha carteira assinada à época não exatamente, tinha tinha carteira assinada, os IAPs, tinha os ricos e os indigentes que tinham santas casas que tinham limitação de atendimento. Então, realmente, a universalização, a integração dos serviços, a integralização dos procedimentos e uma coisa importante, controle social, porque o SUS prevê uns conselhos que devem controlar o SUS, que não funciona adequadamente ainda, mas a ideia é muito boa. Um dispositivo que está na mão da população para poder fazer funcionar. Nós temos países como os Estados Unidos que não têm um sistema público de saúde como o Brasil. Não tem. Ele tem servido de referência também para outros países, digamos, em desenvolvimento ou mesmo desenvolvidos, o nosso SUS? Aconteceu isso. Muitos países se espelharam no SUS e criaram sistemas que avançaram no sentido de universalização e de integralização, de equidade, né? Sim. Então ocorreu isso. Perfeito. A divisão entre competências entre os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, tem funcionado bem, tanto em termos de competência quanto de responsabilidade, professor? O SUS prevê isso, prevê que haja a participação dos três níveis. Mas essa participação, às vezes, em geral, funciona bem. Mas há dificuldades políticas. Às vezes, prefeitos que não se envolvem muito, não cumprem bem o seu papel, não fornecem orçamento adequado, não criam sistemas de infraestrutura. Então, há dificuldades ainda, mas funciona. E as competências, como é que ela é dividida entre, por exemplo, a União, os estados e os municípios? Bom, quem gerencia e funciona é o município. Sim. O governo federal tem a legislação, que é nacional, mas o município é que é o gestor, é o que faz funcionar o sistema. E existe a participação do Estado também, e o município, essa PEC que foi aprovada há pouco tempo, a 29, a emenda constitucional 29, que ela era antiga, mas foi aprovada recentemente. Ela define que o município tem que aplicar 15% do seu recurso em saúde, do seu orçamento. O Estado, 12%. E, na época, houve uma falha, uma lamentável falha do governo federal, que não colocou o seu percentual. Era previsto 10%, mas o governo federal não excluiu
o percentual não ficou definido, que precisava de ter ficado. Ter ficado, porque essa é uma prática bastante constante, se transfere a responsabilidade para os municípios, mas sem recursos. Né? Se o federal não tinha essa definição. E aí não há missão sem meios, né, professor? Exatamente, esse que é um dos grandes problemas do sistema. E os vários entes federados cumprem exatamente essa transferência? E como ela é feita em duodécimos, ou ela é concentrada, por exemplo, no final do ano? Não, ele é feito em percentual anual. E é distribuído ao longo do ano. Antes dessa PEC, que não era obrigatório, havia uma distribuição não muito uniforme. Tinha municípios que investiam muito em saúde, outros que investiam pouco, e o governo federal também não tinha um valor definido. Houve o problema da CPMF, criado pelo Adílio Jatene, que depois foi eliminado há pouco tempo. E a CPMF foi uma ideia boa, porque havia um orçamento bem definido, que é um imposto que era captado por todos os movimentos de transações bancárias, né? Sim. Mas foi a população e os políticos eliminaram a CPMF. Perfeito. Na televisão aparecem muitos problemas ligados ao SUS e aos hospitais públicos. Onde que estariam os principais estrangulamentos do sistema público de saúde? Bom, o SUS já funciona muita coisa importante no SUS. A população às vezes não tem essa noção. Quem faz grandes campanhas de vacinação é o SUS. É o SUS. Nós temos os serviços de pronto-socorro no Brasil inteiro, não só pronto-socorro fixos, como o SAMU, é o SUS. Os hemocentros, que controlam a transfusão sanguínea, SUS. Sim. A vigilância sanitária, que controla medicamentos, controla alimentação, restaurantes, controla a higiene dos hospitais, das clínicas, é SUS. Sim. Então, o SUS tem os serviços de atendimento à tuberculose, lepra, malária, doença de Chagas, que os serviços privados não têm. Então, a população não tem essa visão que o SUS funciona muita coisa no SUS bem. E muito bem, né? Funciona muito bem. Está sendo criada agora, a oncologia já funcionava razoavelmente bem. Agora o governo vai exigir que seja iniciado qualquer tratamento no Brasil inteiro em 60 dias. Ele vai melhorar um pouco. Ainda está precário, porque o ideal é que isso funcione logo, porque câncer é uma doença grave, né? E de evolução rápida. Mas vai ser uma evolução, esses 60 dias que foi essa semana implantado. Então o SUS funciona muito. Sim. Mas tem os estrangulamentos. Claro. O estrangulamento é o atendimento em postos de saúde e as internações, as cirurgias, porque então existem filas. Serviços de UTI. UTI, Então, existe grande número de hospitais, de postos, mas não são suficientes. Então, as filas são muito grandes. As filas de consulta, as filas de exames, as filas de cirurgias programadas. As urgências ainda são atendidas razoavelmente bem. Perfeito. No segundo bloco, nós voltamos fazendo o diagnóstico do sistema privado de saúde. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema é um balanço na medicina no Brasil. Trabalhamos no primeiro bloco o SUS, o avanço que o SUS significou e também os bons serviços que o SUS presta à população. Não em todos os setores, evidentemente, mas em setores fundamentais que não são atendidos exatamente pelo sistema privado de medicina, né? No Ocidente predominou muito a medicina curativa, grandes tecnologias, medicamentos, etc., no lugar da preventiva. Qual é o impacto disso nos custos da saúde, professor? É um grande impacto porque a tecnologia é uma coisa muito importante, desenvolveu muito a medicina, mas tem alto custo. E a prevenção é exatamente para evitar que as doenças ocorram ou prolongar a vida da pessoa. Sim. E valorizar a qualidade de vida.
o modo como a pessoa vive. Quer dizer, a prevenção é fundamental para diminuir, inclusive, o evento das doenças que levam a elevado custo. O SUS tem um papel nos dois ramos, né? Um papel importante, tanto na prevenção quanto na medicina curativa. Mas o SUS também tem esse viés mais para a curativa. Mais para a curativa. Não só o SUS, como a medicina privada. Isso tem aumentado muito o custo, né? Aumenta muito o custo. Aumenta o custo e a prevenção melhora a qualidade de vida também. Sim. E tem havido, então, um grande movimento mundial tentando desviar um pouco, voltar para a prevenção, aumentar mais as medidas preventivas de qualidade de vida. Mas ainda é pequeno. Pequeno. Vindo agora para o sistema privado de medicina, que diagnóstico nós podemos fazer, professor? Bom, o sistema privado, que é o sistema suplementar hoje, ele é muito importante no Brasil, porque 1/4 da população brasileira, praticamente 40 milhões de brasileiros, tem sistema privado de saúde. Privado suplementar. Sim. Porque a medicina privada pura, a medicina particular, ela é quase inexistente hoje. A pessoa que paga tudo do seu bolso. Então a medicina suplementar que atinge 1/4 da população brasileira. Esse suplementar significa suplementar em que sentido? Porque é complementar ao SUS. É suplementar ao SUS, exatamente. Ou é complementar também no sentido de competência dos serviços que ela presta? Não, ela é suplementar porque ela cria os planos de saúde. Sim. Que dão assistência a várias doenças e vários procedimentos, né? Também não cobrem tudo. O SUS ainda cobre mais, embora ele faça a cobertura com mais demora e mais precariamente, mas o SUS é mais amplo. A medicina suplementar é mais restrita. Perfeito. Ela tem uma cobertura limitada. Perfeito. O senhor foi também diretor do Hospital das Clínicas, que são os hospitais universitários. Uhum. Como está a rede hospitalar universitária, professor? A rede hospitalar universitária está passando com muita dificuldade, porque o financiamento que o SUS... A rede hospitalar universitária era dependente do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação passou toda essa responsabilidade orçamentária para o SUS. Então, o SUS hoje que mantém o hospital universitário. O Ministério da Educação financia apenas os funcionários, e mesmo assim os antigos funcionários. Sim. Os novos funcionários também já estão no sistema do SUS. E o SUS dá um financiamento muito limitado. Então, eles estão passando grandes dificuldades, estão com dívida, tanto que está sendo criada uma empresa para gerir todos os hospitais universitários brasileiros. Perfeito. Qual a divisão, por exemplo, entre a rede hospitalar, entre os tratamentos de baixa, média e grande complexidade? Isso é adequado? Não. Isso precisava de ter uma rede progressiva, um cuidado progressivo, mas não funciona de uma maneira bem articulada. Tem que ser articulado. Sim. Porque o que acontece, por exemplo, como a população às vezes não tem acesso aos postos de saúde, então ela vai logo no hospital, que é o local que ela acha que vai ser atendida. Então ocupa o hospital por uma situação que não precisa do hospital. É um cuidado primário. Então ele ocupa um hospital que seria um cuidado secundário ou terciário. Sim. Então tem que haver mais articulação disso, porque o cidadão às vezes não tem acesso rápido, fácil ao posto de saúde. Então é desarticulado esse sistema. Sim. Precisa de articular mais para... E nesse sentido, por exemplo, o médico da família foi uma grande iniciativa? Foi. Exatamente, ele visou fazer essa articulação. Porque o médico de família ele atua junto à população, na casa da pessoa, na rua da pessoa, no bairro, e faz esse cuidado primário que atende. O cuidado primário, avaliado mundialmente, ele resolve bem 85% dos problemas de saúde. Sim. Com o mínimo de recurso, mínimo de exame, 85%. Só 15% precisa de exames mais sofisticados, precisa de cirurgias, internações. Então, um programa de saúde da família bem desenvolvido é uma grande promoção do SUS. Só que ele também está em fase de implantação cheio de problemas, porque depende muito das prefeituras, depende muito dos médicos,
os enfermeiros, depende muito das pessoas. Então ainda ele não está totalmente bem articulado. Mas é a ideia que resolveria o problema. Nós temos problemas aí também de interiorização dos serviços médicos, né? Exatamente. Porque o médico da família, se ele pudesse efetivamente atuar em todos os municípios brasileiros, nós levaríamos uma assistência para muitos municípios que estão desassistidos do ponto de vista da saúde até hoje, não é isso? Exatamente. O Programa de Saúde da Família visou isso, atender toda a população, porque ele abrange um bairro de cada cidade do interior ou da capital, mas muitos municípios há falta de médico, falta de enfermeiro, falta do profissional. Perfeito. Vindo ainda para os hospitais universitários, eles são hospitais escola, essa é a função principal, ou eles também têm, digamos, um papel fundamental na rede do SUS, na rede hospitalar do SUS? Eles são fundamentais. Hoje os hospitais universitários públicos só atendem SUS, nem tem mais convênio, não atende particular mais. Isso já é legislação federal. Sim. Então eles têm um papel fundamental no atendimento do SUS, mas a finalidade básica dele é o hospital de ensino. Só que o hospital de ensino tem que ensinar o profissional dentro do sistema, que existe real. Claro. Para ele não ensinar em aula teórica, ele vai aprender dentro da prática. Então as duas coisas se complementam. Aliás, um dos traços da nossa Faculdade de Medicina, que o senhor teve também uma responsabilidade muito grande, na mudança do currículo, foi sempre ajustar o ensino teórico e o ensino prático, exatamente, não é isso? O ensino que foi implantado na UFMG, na Faculdade de Medicina, foi o extramural. Quer dizer, em vez de ficar o aluno dentro de sala de aula teórica, a teoria é mínima, ele vai trabalhar extramural, quer dizer, trabalhar no sistema, nos postos de saúde, nos hospitais, no universitário e também nos hospitais da comunidade. Perfeito. O senhor que foi reitor, e com essa mudança de vestibular que nós tivemos na UFMG, passando pelo sistema Enem para recrutarmos os estudantes, inclusive para a medicina. Como é que o senhor viu essa mudança e qual será o possível impacto disso no ensino da medicina e no recrutamento da medicina? Porque a Universidade Federal sempre foi, na verdade, uma instituição que serviu muito à elite mineira. Sim, o Enem é uma ideia interessante, muito complexa, porque abrange todo o país, e acho que não vai solucionar o problema. Mas, enfim, é uma solução pelo grande demanda que existe de pessoas que querem atingir a universidade. Perfeito. E isso teria um impacto na qualidade, mas isso será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O programa de hoje é dedicado a um balanço da medicina no Brasil. No primeiro bloco, nós analisamos a medicina pública, o SUS. No segundo bloco, nós trabalhamos a medicina privada e também damos destaque ao Hospital das Clínicas, a função que ele desempenha tanto na formação dos futuros médicos, quanto na prestação de serviços, hoje diretamente ligados ao SUS. Reitor, deixei para esse último bloco a prática médica. Como está sendo hoje a prática médica em função, digamos, da demanda que existe e também, digamos, do avanço da medicina, tanto no sentido tecnológico quanto de procedimentos e novos medicamentos? Bom, é um assunto muito amplo, mas eu posso resumir e dizer o seguinte, que tem havido um deslocamento lamentável da prática médica, daquela assistência pessoal, afetiva que o médico tem que ter com o paciente para a tecnologia. Então tem havido um deslocamento muito grande, tem uma ênfase muito grande na tecnologia, na medicação e pouca ênfase no exame adequado, numa atenção adequada à pessoa, pessoal.
Então, isso é lamentável porque diminui esse aspecto da competência do médico de tratar a pessoa. Sim. E dando ênfase à tecnologia que tem um efeito importante, mas limitado a certas situações. Se eu entendi bem, o doente não é um paciente, é uma pessoa, né? É uma pessoa. E outra, a relação também corpo-psiquismo é fundamental. Fundamental, na determinação tanto da doença Exato. quanto da cura, né? E essa ênfase na tecnologia aborda a doença, aborda o corpo, aborda menos a parte psicossomática, a parte da afetividade, da atenção, Sim. do cuidado que a pessoa tem que ter do médico. O senhor, nos seus escritos, tem sido bastante crítico no sentido do uso indiscriminado de exames que os Exatamente. próprios médicos pedem, muitos deles desnecessários. Para dar um exemplo disso, porque a gente tem que falar com mais rapidez, tem havido uma distorção em relação ao check-up. Sim. Os pacientes, as pessoas e muitos médicos acham que check-up é fazer exame. Não é. Check-up é um mínimo de exame para melhorar a qualidade de vida, é mudar o estilo de vida. Em vez de ficar investindo muito em exame, tem que investir na pessoa mudar o seu estilo de vida. Sim. Fazer mais atividade física, diminuir, melhorar a sua alimentação, parar de fumar, de beber menos, ter um estresse mais controlado, porque estresse existe. Você não pode eliminar o estresse, mas controlar mais. Enfim. Então, a ênfase tem sido muito dada no exame e pouco, né, nesse aspecto. Muita gente vai fazer o exame, faz o exame e não toma nenhuma iniciativa. Às vezes tem problemas, então tem que haver uma modificação. É uma mera verificação de estágio. Exatamente, sem tomar nenhuma medida em relação àquilo. A qualidade dos nossos médicos, como é que o senhor avalia a formação dos nossos médicos? Infelizmente, de uma maneira geral, houve um decréscimo porque criou-se muitas escolas de medicina no país de má qualidade, em locais que não tinham condições, não tinham professores adequados, não tinha infraestrutura adequada. Então, de uma maneira geral, há uma queda da qualidade dos médicos brasileiros. Então, a despeito do crescimento das faculdades de medicina, está faltando médico no país? Numericamente, não. O próprio Conselho Federal de Medicina tem dito muito isso com razão. O número é suficiente. O problema é a centralização. Os médicos querem ficar nas capitais, onde tem mais recurso. E o problema da ida para o interior, a dificuldade não é que o médico não queira ir. Ele não tem infraestrutura para funcionamento, não tem um posto adequado, mínimo de exames, não tem profissionais que trabalham com ele de enfermagem, de fisioterapia. Ele não tem um colega para discutir um caso, para fazer uma reunião científica. E não tem um plano de carreira. Então, a questão no interior não é o médico que quer ficar na capital, porque não tem condições para ele trabalhar no interior. Dada essa falta de médicos, é adequada essa iniciativa de importar médicos formados em Cuba, Portugal e Espanha? O problema da importação é que são médicos que não revalidam o diploma, eles são formados numa outra realidade, tem que revalidar o diploma. Sim. Agora, numa situação de emergencial, talvez pudesse haver esse tipo de atitude do governo, mas eu acho que não é adequada, porque não tem essa revalidação e os médicos vão ter o mesmo problema do médico brasileiro que não vai ao interior por causa dessa falta de infraestrutura, de colegas para trabalhar juntos, outras profissões, e não tem um plano de carreira. O fundamental no interior é o plano de carreira que seria atraente para os médicos. Um último caso foi exatamente da atriz Angelina Jolie, que fez operação nos 2 seios para prevenir o câncer. O senhor acha que essa é uma medida adequada? Acho que é um absurdo, uma mutilação de uma pessoa sadia. O que ela tem que fazer, já que ela tem uma tendência grande, é ser acompanhada mais rigorosamente. Claro, porque se essa moda pega, nós temos que ir trocando órgãos por aí. Exatamente. Num processo sem fim, né? Então, vão retirar a próstata, vão retirar o estômago, vão retirar o útero das mulheres. Não tem sentido. É um absurdo. Quer dizer, daqui a uns anos a medicina e o homem vai ser formado por peças, como um automóvel, algo assim. Exatamente. Perfeito. Não concordo com isso. Perfeito.
Reitor, queria agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a análise do sistema SUS de saúde, que foi um avanço significativo para esse Brasil, e num sentido da universalização e mesmo da qualidade da medicina. Falamos também dos hospitais universitários e também do sistema de saúde e da prática médica hoje na atualidade. E se é conveniente ou não importarmos médicos de outros países, sempre exatamente fazendo um exame rigoroso para que nós possa garantir aqui a qualidade da medicina. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido, e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.